Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Souza e eu sou professor de Química aqui do cursinho da Poli. Hoje vamos falar a respeito de dois conceitos muito interessantes: pressão de vapor, ponto de ebulição. Primeiramente, o que é pressão de vapor? Pressão nada mais é do que força sobre área. A pressão de vapor é a pressão que o vapor de um líquido exerce na atmosfera, a partir de um equilíbrio termodinâmico. Olha só, vamos supor que você tem um líquido dentro de um recipiente qualquer. Água, vamos imaginar a água, porque a água faz parte do nosso dia a dia e acaba sendo um pouco mais fácil para visualizarmos. Então você tem aqui a água, beleza? E aí o que acontece? Você tem algumas moléculas de água que passam para a fase vapor e outras da fase vapor que passam para a fase líquida. E este equilíbrio, ele permanece independente da temperatura. É lógico que quanto maior a temperatura, maior a quantidade de moléculas de água na fase vapor, certo? Então, olha só, o que é a pressão de vapor? É exatamente a pressão exercida por estas moléculas de água que estão na fase vapor. É a força sobre a unidade de área exercida por estas moléculas. Isto que é pressão de vapor. Agora imagina comigo, quanto maior a temperatura, mais moléculas de água passam para a fase vapor. Concorda comigo? E no caso da água, eu vou aumentando a temperatura, vou aumentando, até que esta temperatura atinge 100 graus Celsius. Na temperatura de 100 graus Celsius, o que acontece, moçada? Você tem tantas moléculas de água aqui na fase vapor que vai acontecer o quê? Essa pressão de vapor aqui, ó, tá vendo? A pressão exercida pelas moléculas de água na fase vapor, PV, né? Vai se igualar à pressão atmosférica. E quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, você tem a ebulição. No caso da água, a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, considerando uma pressão de 1 atm, exatamente na temperatura de 100 graus Celsius. Portanto, em 100 graus Celsius, atingimos, a igualdade entre a pressão de vapor da água e a pressão atmosférica. É lógico, o ponto de ebulição ele varia de líquidos para líquidos, tudo bem? Se você pega líquidos como acetona, etanol, eles têm um ponto de ebulição menor do que 100 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a pressão de vapor destes líquidos se iguala à pressão atmosférica em uma temperatura menor, pois estes líquidos são mais voláteis, ou seja, evaporam mais facilmente. Tá joia, pessoal? Espero que você tenha curtido. Curta aí as nossas páginas, nossas fanpages. Fique à vontade para escrever dúvidas ou sugerir mais vídeos. Obrigado pela sua atenção e até logo mais. Tchau!